eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 5º ano do Colégio Emaús. 5º ano, beleza? Essa videoaula então nós vamos falar sobre os dinossauros, uma aula exclusiva sobre eles. Tá? A gente já vem comentando um pouquinho sobre esse grupo de animal, né? Falamos bastante sobre os fósseis, a importância deles, né? E como que os cientistas lidam com todos esses estudos. Então a gente vai entender um pouquinho mais, em aprofundar um pouquinho mais nesse grupo de animal já extinto. Bom, a história dos dinossauros teve início há milhões de anos atrás, como a gente já viu. Esse grupo de répteis gigantes viveram no planeta Terra durante a era Mesozoica, que começou cerca de 250 milhões de anos atrás, sendo que eles foram extintos há 65 milhões de anos atrás. Então, olha só, a era Mesozoica iniciou há 252 milhões de anos atrás, né, onde os dinossauros começaram a ocorrer. E eles foram extintos há 65 milhões de anos atrás. Pegou o tempo? Calma que a gente vai ver melhor daqui a pouquinho na escala do tempo. Eles são os maiores animais que já habitaram o planeta Terra. Né? E a palavra dinossauro, do latim, dinossauro, né, significa um lagarto terrível. Atualmente, pessoal, existem aproximadamente 700 espécies descritas. O que é uma espécie descrita? Em que um paleontólogo, né, aquele cientista que estuda os fósseis, os dinossauros, descobriram 700 espécies, tá? Até então. Mas este número é, na melhor das hipóteses, né, uma boa estimativa, já que as constantes descobertas dos cientistas, né, altera esse número com frequência. Então, a média, já foram descritos 700, tá? Só que a ciência nunca para. Eles estão sempre pesquisando e descobrindo aí mais e mais espécies, através principalmente do estudo dos fósseis. Então, Mesozoica é a era que a gente falou, lembra? Ela pode ser chamada também na era dos dinossauros, porque foram os animais que sobreviveram na época, tá? Era Mesozoica. Só que a era Mesozoica a gente pode dividir ela em 3 períodos, tá? A era Mesozoica é dividida em 3 períodos: o período Triássico, o período Jurássico e o Cretáceo, tá? Os dinossauros viveram entre esses períodos, tá bom? É interessante de falar também, pessoal, né, que muita gente fala no período Jurássico. Sim, é caracterizado, né, período Jurássico pela presença dos dinossauros. Só que a maior parte dos dinossauros, né, sobreviveram aí no Cretáceo, tá? Então, no período Jurássico existiam dinossauros? Sim, só que no Cretáceo também existiam muitas espécies, tá? Triássico, Jurássico e Cretáceo. Olha só, o Triássico durou entre 245 a 200 milhões de anos, tá? E foi o início aí do surgimento dos dinossauros. O Jurássico, o período mais comum, né, que todo mundo conhece, de 208 até 146 milhões de anos atrás, ou seja, é mais recente, tá? E o Cretáceo, de 146 a 65 milhões de anos atrás, sendo o período de apogeu dos dinossauros, ou seja, o maior número, né? Teve muitas espécies, tá? No Cretáceo. O Cretáceo é caracterizado pela diversidade enorme de espécies de dinossauros. E infelizmente também marca aí também o fim a extinção em massa de todos os dinossauros. Período Cretáceo. Então, relembrando, era Mesozoica, dividida entre o período Triássico, Jurássico e Cretáceo. Olha aí, tá? Então temos a era aqui, ó, tá? Esse é um quadro, pessoal, que a gente chama de escala de tempo geológico do planeta Terra, tá?
Então, existe a era paleozoica, mesozoica e cenozoica, tá? Os dinossauros viveram aqui, ó, nessa meiuca, mesozoica. Era mesozoica entre o Triássico, Jurássico e o Cretáceo. Atualmente, nós estamos no ano de 2020, né? Nós estamos aqui no éon Fanerozoico, era Cenozoica, período Quaternário, tá? E época Holoceno, e muitos pesquisadores dizem ainda que estamos na época antropocênica, que é o homem no centro de tudo, né? O homem no centro de todas as coisas. A era dos homens, a era da espécie humana, a era do Homo sapiens. Então aí é só para a gente entender um pouquinho. Arqueano aqui é em milhões de anos, tá? Então, arqueano aqui, ó, olha só, há 4.500 anos atrás, 2.500 anos atrás, 545 mil não, né? Milhões, desculpa. 545 milhões de anos atrás, 248 milhões de anos atrás. Então tá ficando mais recente, né? À medida que desce, mais antigo. À medida que sobe, mais recente. Então aqui, ó, é a época atual. Aqui é os períodos mais antigos, tá bom? Então os dinossauros então surgiram a média de 248 milhões de anos atrás, surgiram no Triássico e foram extintos aí aproximadamente 65, 66 milhões de anos atrás. Então, se a gente diminuir, por exemplo, aqui, ó, os dinossauros sobreviveram nessa época, né? Eles apareceram em 248 milhões de anos atrás e foram extintos há 65 milhões de anos. Então, eles ficaram no planeta Terra aproximadamente aí, ó, quase 200 milhões de anos atrás. Eles sobreviveram no planeta Terra, né? Quase 200 milhões de anos que eles ficaram presentes aqui. Foi muita coisa, muito tempo que eles permaneceram no planeta Terra até serem extintos. Tá? Era só a gente diminuir 248 menos 65, a gente descobre aí o tempo que os dinossauros permaneceram no planeta Terra. Bom, aí vários cientistas já identificaram daquelas 700 espécies, né, pelo menos 27 espécies que são brasileiras, ou seja, foram descobridas aqui, tá? As principais características desses animais, né, contando que eles podem ser considerados répteis, e isso daí é muito relativo. Pesquisadores dizem que eles são muito próximos das aves, outros dizem que eles são muito próximos dos répteis, tá? Então, ainda há uma briga entre os cientistas até definir mesmo, né, se ela é mais próximo de uma ave ou mais próximo de um réptil, E eles são animais ovíparos, tá? Pele escamosa, temperatura corporal variável, muito próximo aí dos répteis, né, que tem essa característica aí, a temperatura do corpo variar também. Aí, o que a gente já falou, né, cerca de 700 espécies já foram descritas, né, dentre os herbívoros e os carnívoros, sendo que existem dois grupos. Os saurópodes, existem os dinossauros saurópodes, tá? Que são os dinossauros quadrúpedes, tá? E os terópodes, que são os bípedes. Bípede, pessoal, são seres vivos que andam aí com os dois membros inferiores, tá? Você é um bípede, tá? Só que existiam, na época, existiam aí dinossauros bípedes e dinossauros quadrúpedes. Atualmente existe também vários animais aí que são quadrúpedes, tipo cachorro, cavalo, equinos, felinos e animais considerados bípedes, tá bom?
Aí, olha só, uma curiosidade, o Vespersaurus paranaensis foi o primeiro dinossauro encontrado no Paraná e até o momento é o único do tipo do Brasil, ou seja, que ocorre estritamente no Brasil. Estudos indicam que a espécie viveu há 90 milhões de anos, né, atrás em uma região desértica no sudeste brasileiro durante o Cretáceo. Viu? No Jurássico teve muito, só que no Cretáceo teve bastante também, tá? Então, os dois grupões, né, os saurópodes, dinossauros quadrúpedes, os quais eram considerados um dos maiores animais da Terra. Eles possuem um corpo avantajado, com pescoço e cauda longos, a cabeça pequena. Existem as famílias Brachiosauridae, que é a espécie Brachiosauro, né, aquele grandão, Diplodocidae e o Titanosauridae, tá bom? Há várias espécies aí que são consideradas saurópodes. E os terópodes, né? Aí tá o T-Rex, Tiranossauro Rex, Carnotaurus, Velociraptors, tá? São os bípedes, considerado um dos maiores carnívoros do planeta Terra. Nessa classe, muitos deles são onívoros, dos quais se destacam o Gigantonossauro, Megalossauro e o Tiranossauro Rex, famoso T-Rex. Nos saurópodes também, ele não está representado aqui, mas um representante é o Triceratops também. Bom, a extinção dos dinossauros, muito polêmico também. Vários pesquisadores ainda decidem como que foi essa extinção. Ainda que muitas teorias tentem explicar o desaparecimento desses répteis gigantes do planeta, atualmente a mais aceita é que cerca de 65 milhões de anos atrás, um meteorito de 10 quilômetros de diâmetro atingiu a península de Yucatán, no México, dizimando e extinguindo espécies que habitavam no planeta. Isso propiciou uma mudança climática drástica no planeta, que resultou em uma imensa camada de poeira que tapou a luz do sol, tampou, né? E isso é imensurável as consequências, né? Começa primeiramente aí, ó, poxa, se impede a entrada de luz solar, as plantas vão morrer, né? Então aí é uma consequência atrás da outra. Graças aos estudos arqueológicos, podemos confirmar a existência desses seres vivos que habitaram o planeta Terra, principalmente por causa dos fósseis, né? Muitas ossadas de dinossauros estão expostas em diversos museus do mundo. Então, para fechar a questão da extinção, pessoal, não foi somente aí a questão do meteorito, tá? A teoria mais aceita, né? Foi as consequências depois deste meteoro, tá? Deste meteorito. Foi o que veio depois, né? Aumento da temperatura do planeta Terra, né? Essa nuvem, essa poeira aí, com vários poluentes, gases poluentes, né? Que foram liberados na atmosfera, né? Evitando que a luz do Sol entrasse, chegasse até a atmosfera terrestre. Então, assim, foi um evento que desencadeou outros eventos, outras consequências ambientais, provocando aí a extinção em massa de todos os dinossauros existentes no planeta Terra, tá bom? Então não foi um evento único, isolado, mas sim uma série de consequências, mostrando, né, umas ilustrações como poderiam ser. Muitas espécies, pessoal, pressupõem que não morreram na hora. Assim, se pressupõe que o meteoro caiu na região da América Central, aqueles que habitavam ali, infelizmente, morreram na hora. Mas aqueles que habitavam, por exemplo, a África, continentes um pouquinho mais afastados, né, não sofreram impacto na hora. Eles foram sentindo as consequências posteriormente, né? Aumento de gases, né? Aumento da temperatura do planeta Terra, diminuindo aí todo o clima, alterando todo o clima do planeta Terra, ficando aí sem condições, o bicho fica sem alimento, sem comida, né? Acaba não tendo condições de sobreviver. Aí, em Belo Horizonte, nós somos contemplados com vários museus. Um dos mais famosos é o Museu de Ciências e Histórias Naturais
da PUC Minas, tá? Muito interessante. Lá existem vários esqueletos e fósseis de dinossauros, como também de vários mamíferos atuais, como dessa gigante baleia aqui, ó. Muito interessante, está lá no terceiro andar, tá? Museu muito legal, muito bacana de conhecer. Mais uma curiosidade, né? Encontrado o esqueleto de um dinossauro mais pesado que 12 elefantes, né? O esqueleto do Driongonauts scani foi desenterrado quase completo na Patagônia. Olha só, foi quase completo. Este dinossauro media 26 metros e pesava 60 toneladas. Estimativas, né? O dinossauro gigantesco, ao que tudo indica, o maior animal terrestre, viveu aproximadamente 77 milhões de anos atrás, né? Aí uma representação, né, do que poderia ser aí, o dinossauro mais pesado, né, que já foram descritos. Vejam só, pessoal, um elefante é grande, imagina equivalente a 12 elefantes. O bicho era imenso. Outro aí, o Argentinos uiculensis, né, considerado atualmente o maior ser terrestre que já caminhou na Terra, né? É o argentinossauro, um saurópode que pesava entre 50 e 100 toneladas, né? Extremamente grande, tá? Considerado o maior de todos os dinossauros aí, né? Em comparação é um homem aqui e ele. Bom, pessoal, finalizamos então esta videoaula, tá? Muito legal, falando sobre dinossauros. Tirem um print aí, façam essas questões de 1 a 8, ou desculpa, 1 a 9, 10 a 14, questões bem diretas, bem simples, só olhar a nossa videoaula. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.